O designer aqui de Sinop, Cícero Moraes, recriou em detalhes um adolescente mumificado de 2.000 anos. O projeto também revelou a condição rara de saúde desse jovem, que até então não havia sido notada pelos pesquisadores. O adolescente Minirdes, encontrado mumificado por pesquisadores em 1925 em um cemitério na região do Alto Egito, agora tem um rosto. O trabalho de reconstituição facial foi feito por um designer sinopense, com dados obtidos em uma tomografia feita há 10 anos, no sarcófago onde a múmia está. O que a gente sabe hoje? Segundo observações de outros especialistas e também de características ósseas, era um jovem de 10 a 14 anos. Isso dá para ver, né? Era do sexo masculino, pela presença do órgão genital, que está lá no corpo, porque todo o corpo está dentro do ataúde. O jovem foi descoberto junto com o pai, Inaros. Os cientistas identificaram as duas múmias pelos nomes inscritos nos caixões. Acredita-se que o pai era sacerdote do deus egípcio da fertilidade, Min, e que Minirdes teria herdado a profissão se tivesse sobrevivido há mais de 2.000 anos. Só que mais do que o histórico social do adolescente, o grupo de pesquisadores brasileiros se interessou pela estrutura física. Por vezes a gente faz a crâniometria, que seria a análise das medidas do crânio para estimar a idade, a ancestralidade, eventualmente determinar o sexo do indivíduo. E aí, a partir disso, a análise começa a ganhar um pouco mais de um caminho, né? um rumo um pouco mais bem definido, quando a gente não tem ideia, às vezes, até da identidade da pessoa. Além de revelar a identificação visual do Minirdes, o projeto trouxe uma outra descoberta. O adolescente tinha uma condição rara, megalencefalia, uma doença caracterizada pelo tamanho aumentado do crânio, muito maior do que o padrão para um jovem de 14 anos. O que aconteceu foi que, quando a gente fez esse último estudo, nós temos um padrão de fazer a volumetria cerebral e outras medidas relacionadas à antropometria. E quando a gente levantou o volume, percebeu que estava muito acima do normal, tanto para um adulto, imagina para um jovem da idade dele. E aí que a gente começou essa questão de estudar o que poderia ter acontecido com ele em vida. E aí a gente chegou na questão mecânica do problema de fechamento do caixão, né, do ataúde, e da rotação que eles fizeram da máscara para poder fechar o caixão dele. Para o especialista em odontologia forense, a descoberta valida uma forma de pesquisa feita à distância e que tem trazido resultados promissores. Nesse contexto, a gente percebe que a gente podendo analisar, né, remotamente, ou seja, talvez nunca pegue esse crânio na mão, aliás, ele foi até tomografado dentro de um sarcófago, né? E a gente tem a possibilidade de proteger aquele material humano, ou seja, não manipulá-lo, não utilizar as mãos ali para fazer as medidas, etc. A gente tem a possibilidade de fazer consultar pontos específicos, né, especialistas fora ali daquele contato físico também, de deslocamento até lá, ou seja, tem várias vantagens para análise remota, né? E aqui no campo forense, mais na área da criminal, por exemplo, possibilitaria muito bem de trabalhar com equipes remotas, né, centralizadas em determinados pontos do estado ou do país, que pudessem fazer essas análises junto com as equipes locais. E com base nesses dados, será possível desenvolver estudos que vão ajudar a identificar síndromes como essa, com mais rapidez. Tanto do ponto de vista arqueológico, né, populacional, trazendo para os dias de hoje na medicina, por exemplo, a gente pode pensar que uma análise ampla, né, digitalizada em 3D, como a gente tem praticado, ela pode propiciar ali, por exemplo, o diagnóstico de pequenas doenças ou mesmo de algumas características que podem beneficiar a pessoa antes mesmo dela saber que ela tem algum problema. E é muito comum que muitas pessoas não tenham uma percepção de que tem algum leve ou mais grave problema com alguns entes familiares. A partir do momento que a gente discute esses elementos, como megalencefalia, crâniosinustose, acondroplasia e outros, a gente coloca na mesa da discussão e muitas pessoas têm a possibilidade de ter, né, esse conhecimento para que busquem um especialista para resolver um caso familiar.